Oi pessoal, aqui é o Rodrigo no Kitnet HQ e hoje eu vou falar sobre uma obra polêmica, um tanto polêmica, lançada pela editora Veneta. Aqui ó, A Abolição do Trabalho, do Bob Black, né? Bruno Borges faz os desenhos. E é uma obra polêmica porque a ideia do cara é basicamente assim: por que a gente tem que trabalhar, cara? Quem foi que disse que a gente tem que trabalhar? Pra que trabalhar? E daí, com os desenhos muito interessantes. Olha lá, é esse tipo de desenho, né? De vez em quando ele até coloca uma coisa reconhecível, mas a maioria das vezes é só desenho de bonequinhos, assim, que supostamente qualquer um faria, o que não é exatamente verdade, mas supostamente. E ele vai dizer assim, ó, todas as teorias do homem que justificam o homem na Terra partem da ideia do trabalho. Mas e se você não quiser trabalhar? E, se... e aí? Né? Então ele vai lá no liberalismo do Adam Smith, que porque o trabalho, não sei o quê. Ele chega no cristianismo, porque o trabalho que enobrece o homem, Santo Agostinho e tal. Chega no marxismo e fala, não, 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 todo mundo precisa trabalhar, o lumpen proletariado não é digno de valor porque não trabalha. Ele fala, cara, mas e se eu não quiser trabalhar? E se eu achar coisas mais interessantes para fazer com o meu tempo aqui nesta terra do que trabalhar? Supondo que a gente vai morrer aí com uns 80, 70, 80, 90 anos, será mesmo que eu preciso trabalhar tanto? E é esse tipo de coisa, de pensamento que ele vai ter, né? E claro, ele vai dar várias porradas em várias pessoas, em várias. Ele distribui a metralhadora, né? Sai distribuindo bordoada em todo mundo, o que é muito divertido, né? Então, assim, ele vai comentar que o legal é você passar o dia inteiro transando. Vamos fazer sexo o dia inteiro. Vamos brincar o dia inteiro. Vamos ser o homem ludens, né? Como já diria o Huizinga. E ele critica daí o Huizinga quando ele fala isso, né? Johann Huizinga, que escreveu o livro Homo Ludens, que fala sobre o ato de brincar e tal. E daí ele vai falar, não, cara, eu quero só brincar. E daí ele chega a... Bom, primeiro falando aqui, né, o que ele pensa das coisas, ó. Então ele fala, ó, quando você pega a galera do liberalismo, os conservadores adoram leis de direitos do trabalho. Os caras de esquerda adoram as leis do trabalho. Os liberais pensam que devem ser os homens de negócios a mandarem em nós. Os marxistas pensam que nós deveríamos ser governados pelos burocratas. As feministas não querem saber quem manda em nós, desde que sejam mulheres. Então, assim, ele vai dando bordoada em todo mundo. Ele pega os anarquistas que tá mais lá pra frente, ele bate no Foucault, ele bate em todo mundo, né? Ele vai e ele fala assim, a solução, né, para ele. A solução para ele é fazer só aquilo que a gente tá afim, no horário que a gente tá afim, daí não é trabalho. Se eu fizer o que eu quiser, na hora que eu quiser, tudo bem. Não vai ser trabalho nenhum e vai dar tudo certo, né? Então essa é a premissa da história do cara, essa é a ideia dele, que você não precisa de nada além do que vontade de fazer o que você quiser e que se a vida seria muito melhor assim, né? E daí, quando você para pensar nisso, você fala, porra, sabe que o cara tem alguma razão aí, né? Aí você fica pensando como que a sociedade poderia se organizar e não consegue achar nenhuma solução. Mas tem uma ideia boa aí. Mas não tem solução. Mas tem uma ideia legal e não tem solução. Então é o tipo do quadrinho que você fica horas lendo. Porque ele faz você refletir, né? Faz você ficar pensando e pensando. Tipo, por que eu preciso do trabalho? Né? Por que eu preciso ir para uma fábrica? Por que as crianças tinham que trabalhar desde criança? Essa frase ficou horrorosa, mas por que ali no começo da Revolução Industrial as crianças tinham que trabalhar? Por quê? Né? Será que não dá para todo mundo ser, como diria o Karl Marx, lumpen proletariado? Né? Que o Karl Marx odiava, diga-se passagem. Será que não dá para ser todo mundo assim? Será que não tem como a gente se resolver todo mundo e todo mundo só curtir a vida? Então, olha, bicho, é uma obra muito bacana,
E ele vai discutir as férias também, né? Que as pessoas, eu lembrei dessa agora, que as pessoas ficam cansadas das férias porque elas querem trabalhar. Porque as férias são trabalho. É nas férias que você tem que arrumar o porão de casa, é nas férias que você tem que ir com as crianças pra praia, leva pra praia, tem a cerveja, tem o cooler, leva, varre a casa. Então ele fala, cara, será que a gente não pode simplesmente fazer tudo ser divertido? E daí a minha diversão produzir riqueza? Então é com essa ideia da diversão produzir riqueza que ele vai chegar neste trabalho aqui. Então, ó, o Bob Black é bem bacana. O desenho, né, do Bruno Borges também acho que tem tudo a ver com a obra. Despojado, tipo, divertido, sabe? Não foi um trabalho para ele criar esses desenhos. Tem vários momentos, e daí, deixa eu até ver quem que fez o letreiramento, que tá muito de parabéns. Porque fizeram um letreiramento aqui que... Ó, a diagramação do Rômulo Luiz. Não, acho que foi o próprio Bruno Borges que fez o letreiramento, porque não sei se dá para perceber, mas as coisas escapam, as palavras escapam, é tudo jogado, que tem tudo a ver com a obra. Então assim, pessoal, se você está a fim de ler uma obra polêmica, O Futuro do Trabalho. Eu vou ali pegar um disco para mostrar. E o disco é esse aqui, ó, Go Back, dos Titãs. Não é exatamente o disco, esse aqui é um disco ao vivo, mas pela música Marvin. Não sei porquê, mas lendo isso aqui... Quer dizer, não sei porquê não, eu sei. Mas lendo a Abolição do Trabalho, eu sempre lembro a história do pai do Marvin, né? Meu pai não tinha educação, mas era um grande coração, sabe? Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Isso aqui tem tudo a ver com a letra do Marvin, que eu sei, não é desse disco original, né? O original é no primeiro álbum dos Titãs, mas nesse aqui que foi gravado em Montreux, lá na França, na Suíça, Montreux, na Suíça, esse disco aqui é muito, pra mim, é a melhor versão da música que os caras gravaram. Tanto que estourou na época que o disco ao vivo saiu, porque a edição gravada no estúdio não é tão legal, mas essa ao vivo... Então, assim, esse livro é rapidão de ler. Leia escutando Marvin, que acho que dá uma boa dupla.